Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago em vídeo uma fala do decano do Supremo Tribunal Federal que diz qual a sua intenção de fazer uma lei de uma maneira que blinde ou proteja, segundo ele, autoridades dos três poderes e também de empresas brasileiras. Seria uma lei anti-Magnitsky. Mas antes eu tenho a dizer a vocês de que haverá um corte no orçamento da União em 1 bilhão e 400 milhões de reais. E onde vai ser mais afetado? Já foi assinado pelo presidente Lula. A área da saúde, que nos preocupa e muito com certeza, porque a gastança do governo federal, esta não reduz e só aumenta. Também a justiça, lá do estado de Goiás, determinou que um frigorífico retirasse uma faixa que havia na frente da sua empresa, dizendo: aqui petista não é bem-vindo. Mas outros tentaram de uma maneira inversa, ou dizendo aqui bolsonarista não é bem-vindo, ou de direita, mas a experiência foi muito ruim. Faliram ou quebraram. Temos o exemplo, inclusive, de restaurante em Santa Catarina. Mas também teve uma deputada do PT, a Luiziane Lins. Ele é deputada federal do PT do Ceará. Ela foi, segundo a imprensa, diz que ela foi sequestrada. Não, sequestro é alguém que pega alguma coisa e cobra algum ônus sobre isso. Mas ela foi detida pela Marinha israelense. Ela fazia parte daquela flotilha que, segundo eles, até com aquela Timber manifestante, iria levar donativos à faixa de Gaza. Mas, como nós sabemos, ali é uma área de conflito. Já foi pedido que o governo federal interceda junto a Israel para a liberdade dessa deputada. Mas, como vocês sabem, a relação Israel com o Brasil, pelo menos de governo, não é nada boa. Não é o caso do povo, não é o que pensa o povo brasileiro quanto aos israelitas. Mas existe uma incógnita aí. Deputado pode exercer mandato fora do país e principalmente em atividades terroristas? Ou será que depende se ele é de esquerda ou de direita? Fica o questionamento. Também a Colômbia, claro, do Petro, que tem a mesma filosofia do governo Lula. Diante dessa detenção de pessoas da flotilha por Israel, eles expulsaram diplomatas de Israel após a flotilha ser interceptada por aquele país. Mas ideologias idênticas são desta forma. Mas vamos à fala do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que integrantes dos três poderes discutem a formulação de uma lei anti-embargos para proteger autoridades e instituições brasileiras de sanções internacionais, como a Lei Magnitsky. O ministro também defendeu a regulação das chamadas Big Techs. Ministro mais antigo do STF, Gilmar Mendes, alertou que, na visão dele, a soberania nacional está em risco e chamou atenção para a concentração de poder de grandes empresas que administram as redes sociais. As declarações foram dadas durante evento promovido pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais em Brasília. É um sistema no qual os cidadãos se tornam servos digitais e as empresas, por sua vez, pagam tributos para permanecer nos espaços virtuais controlados pelos novos senhores da terra, as Big Techs. Elas exercem funções análogas às de reguladores e juízes, definindo padrões de comportamento e aplicando sanções, ao mesmo tempo em que podem amplificar exponencialmente a difusão de conteúdos
nocivos. Sem mencionar o governo norte-americano, Gilmar Mendes citou as sanções recentes impostas pela Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, entre elas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e afirmou que integrantes dos 3 poderes estudam a criação de um projeto de lei para proteger o país de sanções internacionais. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. O ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou a presidência do STF nesta segunda, negou qualquer tipo de mal-estar na relação do tribunal com o Congresso. O que não significa que não haja divergências, que pensamento único só há em ditaduras. Na sociedade ainda existe uma polarização. A polarização vai existir sempre, porque as pessoas têm visões diferentes do mundo e é bom que tenham. E quanto a essa criação dessa lei citada por Gilmar Mendes, ele cita a Europa. Mas isso é um estilo Cuba e Irã, que já não tem relação comercial com os Estados Unidos. E qualquer um sabe que se a sanção for aplicada, e a blindagem seria só no território nacional. Mas qual a empresa de grande porte que convive, que não em comércio com os Estados Unidos, ficaria blindado somente no nosso território e fora sofreria as sanções? Quer dizer, se ela seria inócua de uma maneira internacional. E também tivemos a fala do ministro Barroso, recentemente saído da presidência do Supremo Tribunal Federal. E ele diz que divergências acontecem com o Supremo e o Congresso, mas eles derrubaram algumas leis ou regras que seriam de competência exclusivamente do Legislativo. Por isso que não se diz que a relação seria tão amigável como ele cita. Mas também diz que ele seria lembrado como o presidente do Supremo de quando Jair Bolsonaro foi preso, condenado e preso, embora que ainda esteja em prisão domiciliar. Mas esse título, com certeza, ele não gostaria e não vai gostar de ter, que poderão trazer consequências futuras a ele. Mas foi dito desta forma. Eu espero que vocês, ao assistir esse nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E esta opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. Peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.